Vamos, Rê, sobre um assunto muito comentado, né? Que no último final de semana o Brasil foi surpreendido pela agressão sofrida por Ana Hickman pelo marido, Alexandre Correia, comentamos inclusive hoje, né? Isso aconteceu em Itu, onde ela mora com a família. A apresentadora ela registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica. Após confessar o ataque, o Alexandre Correia ele citou uma expressão que chamou muito a nossa atenção, que foi a seguinte: desinteligência entre casal. Ele justificou assim a atitude que ele teve. Mas afinal, o que seria essa desinteligência entre casal? E como é possível desenvolver a inteligência afetiva para ter relações mais saudáveis? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Roberto Chiniachik, que é médico e palestrante. Seja bem-vindo, Roberto. É um prazer recebê-lo. Gosto muito do seu trabalho. E essa expressão que nós vimos na mídia essa semana chamou muita atenção, porque a gente fala de inteligência emocional, inteligência afetiva. Agora, desinteligência, como ele trouxe, entre casal, eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Existe essa expressão? Ela seria o oposto? Eu acredito, Pamela, que ele deve ter se arrependido amargamente, profundamente do que fez. E ele deve ter pensado, meu Deus, que burrada que eu fiz. E aí ele criou esse nome. Mas, infelizmente, e por isso que eu escrevi inteligência afetiva, infelizmente as pessoas estão até se preocupando mais com inteligência emocional. Mas inteligência emocional é como que uma pessoa lida com as suas emoções. Mas nós precisamos aprender a ter inteligência afetiva, que é como que nós criamos relacionamentos, como que nós criamos amizade, né? A gente fala hoje muito de network, né? Network é basicamente relacionamentos por interesses, mas eu sempre digo, crie amizades. E o que é inteligência afetiva, resumindo? É a capacidade de uma pessoa ajudar o outro a se sentir importante, a se sentir valorizado. Quando eu era criança, eu tinha uns 6 anos, meu pai falava assim: filho, nunca perca a oportunidade de ser legal. E ele falava, há 60 anos atrás, ele falava, as pessoas humilham umas às outras, as pessoas criticam, as pessoas querem aparecer em cima das outras. Se você for uma pessoa que ajude as pessoas a se sentirem importantes, você vai ser sempre uma pessoa especial. Ontem foi dia da gentileza, né? Nós falamos sobre isso, sobre a corrente da gentileza que gera gentileza, do bem que gera o bem. Inteligência afetiva carrega um pouco disso? O que eu emano, o que eu entrego para o outro, acaba também retornando para mim? Sempre, sempre. Aquela história árabe, se eu atiro uma bola azul na parede, ela vai voltar azul. Se eu atiro vermelha, ela volta vermelha. E ainda comentando o episódio da Ana Hickman, isso faz parte do livro. Muita gente fala assim, no tempo da pandemia nós tivemos home office. Não, nós tivemos lockdown. Nós tivemos situações de medo, de angústia, de isolamento, de solidão. E a gente tem como resultado o que eu chamo no livro de DABA: depressão, ansiedade, burnout, exaustão, irritação. E isso tem sido visto de uma maneira gigantesca, né? Todas as palestras, todas as empresas que me contrataram para fazer palestra pediram, Roberto, fala sobre saúde mental. Então as pessoas estão por um fio, as pessoas estão muito depressivas. Dezembro é o mês que mais aumenta a depressão, então as pessoas precisam aprender a valorizar, estar juntos, os relacionamentos. Não me cabe fazer uma análise, mas porque eu não conheço nem a Ana Hickman, conheço de ter sido entrevistado por ela, mas nem o Alexandre, mas certamente as pessoas estão se sentindo tão angustiadas, tão desesperadas, estão se sentindo inferiores, que elas acabam explodindo, estourando, e é fundamental que a gente tenha esse controle afetivo, que a gente fala assim, olha, se não é para ajudar essa pessoa a se sentir bem, é melhor ficar quieto. Você acha que amar é algo inato? A gente nasce sabendo amar, sabendo lidar bem com o outro, ou é algo também que nós aprendemos?
Amar é natural ao ser humano, é natural aos mamíferos, é natural aos animais. Se a gente vê um urso cuidando do filhote, a gente vê o amor. Agora, a educação, ela é tão baseada no medo que o amor fica para trás. Outros sentimentos, eles se sobrepõem. Então, por exemplo, se a gente olha pais educando os filhos, a gente vê assim, olha, tem que estudar, hein? Tem que estudar, você não vai repetir de ano. Tem que estudar, senão você não vai entrar na faculdade. Tem que estudar, senão você nunca vai ser ninguém. Tem que estudar. Ou seja, o pai não consegue fazer com que o filho entenda, sinta que estudar é gostoso, que aprender, que ser curioso. Agora entra o verão, a gente tem uma casa na praia. Vai acontecer um fenômeno que acontece todo ano. 4, 5 de janeiro chega uma família bem branca de quem é de uma cidade do interior. Aí a criança, vamos imaginar, a Sueli, 3, 4 anos, ela quer nadar, quer ir no mar, quer explorar, e a mãe começa, Sueli, vai se perder, Sueli, vai morrer afogada, Sueli, se você se perder eu não vou te procurar, Sueli, Sueli. E fica gritando, né? A gente lá na área fica vendo aquela mãe gritando. Chega na sexta-feira um tio, e o tio chega e fala, Sueli, vamos na praia? A Sueli está ali brincando com areia. Ela fala assim, ah não, tio, eu não gosto de mar. Tenho medo. Aí a mãe fica calma. Por que a mãe fica calma? Porque ela provocou o medo na filha. Aí ela relaxa, porque ela não vai fazer bobagem. Então, por exemplo, pais de adolescentes. O que vai? Oh, não vai sair, não vai beber. Não... Então a criança já sai com medo que vai acontecer alguma coisa. Aí ela para de sair, o que ela faz? Ela fica no quarto. A mãe fica calma, porque a mãe fala, ela está no quarto, ela não está saindo. Só que aí passa um tempo e uma tentativa de suicídio. Por quê? Porque o adolescente que está isolado, ele está se amargurando. Ah, ninguém me ama, ninguém me convida para sair. Nós precisamos, esse tema que você está tocando é fundamental, nós precisamos criar uma educação para o amor, para a paixão, para a alegria de viver, para compartilhar. E eu até esse é o pilar da inteligência afetiva. É um dos pilares. Certamente, estar conectado, estar vinculado, que a pandemia quebrou muito o prazer de conectar, de estar junto, de conversar. Então as pessoas ficam lá no smartphone. E a gente tem que ter essa noção. Eu preciso resgatar conexão, vínculo, amor. E aí essa pessoa volta a entender o que é uma dinâmica de relacionamento. Qualquer relacionamento, pai, filho, marido e mulher, sócios, vão ter períodos de crise. E a gente tem que falar, nós estamos passando por uma crise, isso já termina e a gente vai crescer com... Crises fazem parte, mas os pilares de uma relação saudável, eles são inabaláveis, né? Então, respeito, que foi o que não vimos no caso, né, da Ana Hickman, e outros pilares que envolvem uma convivência sadia entre seres humanos, isso é inegociável. Não pode. Não pode. E a gente tem que ter esse pensamento. Se o que eu vou fazer, se o que eu vou falar não vai ajudar essa pessoa a se sentir importante para mim, eu vou ficar quieto. O silêncio é algo que a gente precisa aprender, porque vai acontecer. A gente tem visto mais do que nunca, né? Parece que é absurdo assim, a violência contra a mulher. O que é isso, né? É um homem que se sente inferior, infeliz, impotente, porque não consegue fazer essa mulher querer ficar com ele, e aí ele explode. Mas como que resolve isso? A pessoa precisa se trabalhar, precisa se sentir importante porque está naquele relacionamento. E eu não estou falando só de pais e filhos, não estou falando só de marido e mulher, estou falando de amizade, né? Então muitas vezes a gente vê isso hoje, né? Certamente você, nesse mundo da comunicação, as pessoas eram amicíssimas. Uma escorrega, fala uma bobagem e por conta de uma frase se termina uma amizade de 20 anos. Peraí. É um cancelamento sem debate, né? Exato. Virar uma regra. E uma coisa que também é importante estar no livro é o seguinte,
uma pessoa não se define por uma fala, se define por uma vida. Uma amizade não pode terminar e a gente precisa ter essa compreensão, né? Eu tinha um professor de terapia e um dos alunos escreveu uma carta muito dura, do tempo que era a carta, né? Uns 20 anos atrás. E até vou falar o nome, o Wagner falou, não, eu escrevi uma carta para o Rolando, já falecido, eu escrevi uma carta destruindo ele, né? Aí passou um tempo, eu falei, e o que ele te respondeu? Ele respondeu assim, comecei a ler a carta, vi que você estava nervoso, não terminei e quero te dizer que te amo. Olha que inteligência afetiva. Que sabedoria, Que sabedoria. né? Era um homem de 90 anos, mas, sabe assim, vi que você escreveu uma carta, você estava nervoso, não terminei de ler a carta e quero te dizer, te amo. O silêncio também é uma forma de afeto. Porque se eu não tenho nada a dizer que vai acrescentar algo para outra pessoa, me calar é demonstrar também, né, o meu carinho, o meu respeito, do que só jogar palavras ao vento, não é? As pessoas não têm uma ideia de como... eu estava lendo uma frase esses dias e ele dizia assim, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter consciência de assumir as consequências. A gente precisa aprender não é a hora de falar sobre isso, não é a hora de discutir. Sai, vai tomar um sorvete e principalmente quando voltar, vai falar assim, meu Deus, eu pensei tanta besteira, né? Tem algum exercício para que a gente pratique inteligência afetiva? Tem um capítulo inteiro sobre isso que eu chamo de transação afetiva. O que nós temos que treinar? Eu chego perto de alguém, você chega perto de alguém, procura falar duas frases. A primeira é uma frase para ajudá-la a se sentir importante. Então vamos imaginar. Hoje eu encontrei a Paulinha aqui. Fazia tempo que a gente não se via. Então, Paulinha, saudade de você. Aí a gente conversou um tempo, vamos jantar, os casais, domingo? Ou seja, a primeira frase ajuda a pessoa a se sentir importante. A segunda, cria uma visão de futuro com essa pessoa. Se você treinar esse hábito de chegar a sentir saudade de você, você é importante, vamos sair para jantar, ontem eu encontrei um amigo que fazia 20 anos, e ele, Roberto, vamos se ver, a gente saiu. Aí ele falou, olha, estou sabendo inteligência artificial, a gente marcou amanhã à tarde de se encontrar de novo. O que as pessoas querem? Elas querem se sentir importantes num mundo que destrói a autoestima das pessoas. Então a gente precisa ajudar os outros a se sentir importante e criar uma visão de futuro. E isso não é tirar a espontaneidade da relação, é reprogramar o modo como eu me relaciono, né? Porque a gente tem hábitos negativos e começar a fazer diferente. Talvez no início vai ser algo que você vai pensar racionalmente, mas depois algo que vai acontecer de forma natural. Eu vou contar uma história. A gente está entrando em final de ano. Há uns 20 anos atrás, quando eu chegava para almoçar, eu olhava e falava assim, nossa, torta de frango, nossa, lasanha, e meu cérebro ficava feliz. Aí eu olhava a salada e falava assim, salada. Aí um dia eu fiz um treinamento, e aí nesse treinamento eu falei, sabe o que eu vou fazer? Quando eu olhar a salada, eu vou falar, salada. Aí quando eu olhar a lasanha, meu Deus, coisa engordativa, nossa, não quero. Hoje eu consigo olhar torta de morango, torta de frango, lasanha e falar, ai meu Deus, coisa chata. A gente tem que reprogramar o cérebro. Isso fisicamente é possível, totalmente, então? Totalmente. Então, pessoal, está chegando o verão. Reprograma o teu cérebro. Não pode chegar e olhar a salada e falar assim, salada. Por quê? Porque todo o teu corpo, inclusive o seu paladar, fala, salada. Aí você olha a lasanha, lasanha, e todo o corpo fica vibrando com aquela lasanha. Aí você, inclusive, não consegue comer uma fatia, um pedaço da lasanha, né? Então é muito importante a gente reprogramar o cérebro. Então, por exemplo, você tem um prazer de criticar. Aí, então, você vê um defeito na pessoa, você fala, ele tem um defeito, vou criticar. Não. Ela tem uma virtude, vou elogiar.
você vai observar que depois de 6 meses, você vai criar esse hábito de elogiar. E você vai ter mais prazer em elogiar e ver o sorriso da pessoa do que de criticar e ver a pessoa murchando na sua frente. E é hábito, né? É muito. Eu sei porque eu li uma vez que sorrir ao acordar faz com que você já amanheça bem. Exato. E eu fiz isso, acho que eram 7 dias que você tinha que, ao abrir o olho, sorrir. E isso era algo que não era natural, eu tava fazendo de forma consciente. Hoje eu já abro o olho e sorrio porque eu reprogramei. Exato. Era uma coisa que eu fiz de forma repetida e que trouxe benefícios, então meu corpo registrou. Exato. Muito interessante, Roberto. Ó, o livro que nós estamos falando hoje com vocês é esse aqui, Inteligência Afetiva, mais um best-seller, né? Parabéns. Obrigado. Ó, já foi lido por mais de 9 milhões de pessoas, 9 milhões de exemplares vendidos, né? Lido por mais pessoas ainda. E aqui tem mais desse assunto, né? Tão importante, porque aprender a se relacionar é a chave do sucesso. É fundamental em todas as áreas da vida. Vou passar pro pessoal de casa também o seu contato. Você encontra o Roberto Chiniachik no @rchiniachik. É com Y e depois com K, tá? R Chiniachik. E o livro é o Inteligência Afetiva, à venda em todas as livrarias, Editora Gente. Obrigado. Muito obrigada, Pamela. viu? Foi um prazer enorme Prazer recebê-lo. estar contigo. Volte sempre. Obrigado. Adorei nosso bate-papo. Obrigado.